Olá, meus queridos! Como prometi, estamos retornando com a aula de alfabetização em hebraico. Hoje eu vou falar sobre os sinais massoréticos. Antes eu quero dizer que o hebraico tanto pode ser escrito com sinais massoréticos, como também sem os sinais massoréticos. Eu não vou falar sobre o histórico, né, dos sinais massoréticos, quando esses sinais entraram no hebraico, mas futuramente, quando você já tiver habilitado, né, em conhecer mais ou menos o hebraico, a gente fala sobre todos esses históricos. Eu não gosto de misturar as coisas para que as pessoas não se confundam, né? Às vezes a gente quer dar muita informação de uma vez só e ao invés de ajudar, prejudica. Então, os sinais massoréticos, eles são mais ou menos 13 sinais, e como a maioria dos cursos de hebraico da internet falam sobre esses sinais, eu também vou falar sobre eles, mas eu quero dizer que a maioria dos judeus, eles não usam esses sinais massoréticos, principalmente nos dias atuais, e eles, quando enxergam, por exemplo, um Aleph numa frase, já sabe qual o som que aquele Aleph vai ter, e assim por diante. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou ensinar os sinais massoréticos, construir algumas frases com os sinais massoréticos e outras frases sem os sinais massoréticos, para que o aluno comece a ver as duas coisas ao mesmo tempo, com bastante calma, com construção de palavras bastante simples, porque se não for assim, não se aprende hebraico. Hebraico não é uma língua tão fácil assim de aprender. Não é dificílima, mas não é tão fácil assim de aprender. Então, os sinais maçoréticos são mais ou menos 13 sinais. Nós vamos passar agora para os primeiros. O primeiro é o patá, que é um tracinho horizontal por baixo da letra. O segundo é o kametz, que é um tracinho tipo um T, né? Um tracinho horizontal e outro vertical, que também se coloca, na maioria das vezes, embaixo das letras do hebraico, para dar o som. O patá tem um som de A normal e o kametz o som de A bastante aberto, ou seja, acentuado, agudo, um A agudo, tá bom? Aí temos o tseri. O tseri são dois pontos que dá o som normal de E, e o segol, que são três pontinhos, que geralmente se coloca embaixo das letras e dá o sinal de um E aberto, bem aberto, ou um E acentuado, tá bom? Vem o hirek, que é um ponto apenas, dá o som de I, o I acentuado, e o rolei, que é acima da letra, esse pontinho abaixo da letra dá o sinal de I, um I acentuado, e o rolling é um sinal acima da letra, um pontinho acima da letra, que dá o som aberto de O, tá bom? Então vamos em frente para nós entendermos esses sinais. Aí vem o kubuts, que é um som de U, isso funciona geralmente debaixo da letra, são três pontinhos da forma que está, na disposição que está, e vem o Shevá, que é mudo, né? Ele não emite som, mas se coloca às vezes depois de um patá, coloca, geralmente você vai encontrar algumas palavras assim quando você escreve com maçoréticos, tá bom? Então, vem o rolê Vav, né? Então, o Vav, quando ele tem esse sinalzinho em cima, né? Ele tem um som de O, né? E se o sinal é embaixo, aí é no meio, aliás, aí é o Shurek, que aí ele tem o som de U, tá bom? Vamos em frente. Aí vem o Hat Patá, que é um A rápido, e o Hat Segol, que é esses pontinhos todos aí que você está vendo, né? Que é um E aberto rápido, tá bom? Tem também o Hat Kametz, que é o Hat, né? Com esse Tzinho que você está vendo aí, e os dois pontinhos de lado, que chama-se Hat Kamet, que dá um som de O rápido, tá bom? Dependendo da letra em que ele está inserido. Então, nós vamos dar uma revisada, né? Patá,
quando eu coloco um tracinho horizontal debaixo do Aleph, que não tem som, eu vou usar o Aleph porque ele não tem som, então dá o som de A, o Aleph. Quando eu coloco o Kamet embaixo do Aleph, ele dá um som de A agudo, tá bom? Quando eu coloco um tisseri, aliás, um tisseri abaixo do Aleph, por exemplo, ele dá o som de E, ou seja, é acentuado, fechado, né? Então vamos em frente. Segol, que é os 3 pontinhos abaixo do Aleph, ele dá o som de E aberto para o Aleph, como você já viu em aulas anteriores, o Aleph ele não tem som e ele então pega um som conforme o sinal ou massorético. Para os judeus nem precisa do massorético, porque eles já sabem. Mas algumas pessoas querem um massorético, acham melhor assim. Eu, na verdade, prefiro sem um massorético, mas vamos ensinar as duas coisas ao mesmo tempo. Depois vem o Hirek, que é o próprio Aleph com um pontinho embaixo, né? Conforme você está vendo aí. Então, que dá o som de I, certo? O Hirek é esse pontinho abaixo da letra. Aí vem agora o Rolen. O Rolen é quando o pontinho está acima e ele estando acima do Aleph, ele dá o som de O normal, certo? Ou normal, tá bom? Aí vem o Kubutz, que é os 3 pontinhos abaixo do Aleph, dá o som de U, né? Kubutz, tá bom? Vem o Rolen Vav, ou seja, um Vav com um pontinho em cima, ele tem o som de O fechado, certo? Bem, meus queridos, agora nós vamos concluir esta aula de hoje formando pelo menos 3 palavrinhas a partir do idioma hebraico, para que você já comece a treinar a formar palavras. Então, as 3 palavrinhas, vou começar com 2 palavras, né? Depois eu repito uma das palavras na tela posterior e crio uma outra palavra para que você possa ir aos pouquinhos, né, captando. Não pense que você aprende hebraico do dia para a noite, certo? Então vamos formar a palavra Abba, que significa pai ou mãe, tanto serve para o masculino como para o feminino, que nada mais é do que um Aleph com um tracinho embaixo. Você já leu que esse traço significa patá, e um beit com um kamet embaixo, que aí dá um som bem firme do B, e um Aleph no final, sem qualquer sinal massorético. O Aleph não tem som, e então ele pega o som claro da palavra, como vem na disposição do primeiro Aleph, e então fica formada a palavra Abba, que significa pai ou mãe, tanto serve para o masculino como serve também para o feminino. A segunda palavra é o Ani. Ani. Talvez você não saiba, mas Ani em hebraico significa eu. E então, como é escrito o Ani? Em primeiro lugar, um Aleph, né? É um Aleph com um tracinho embaixo com um mudo, né, um sinal mudo do sinal massorético, mas ele vai ter o som, claro, de A aberto, e depois um num com um pontinho em cima, que já significa praticamente, na nossa língua, NI, mas ainda na frente tem um iode, que aí conclui a palavra como Ani, que significa eu. Pronto, formamos aí 2 palavras com sinais massoréticos. Agora vamos passar uma outra tela formando palavras sem sinais massoréticos. Você diz, mas por quê, pastor? Porque é o seguinte, o hebraico, ele tanto é escrito com sinais massoréticos, e talvez se você pegar um jornal agora na internet, lá de Israel, você não vai encontrar algum escrito no jornal com sinais massoréticos. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o judeu, no momento atual, eles não, na maioria, não escrevem com esses sinais massoréticos. Escreve direto
apenas com as letras do hebraico, porque o judeu, quando vê um Aleph, por exemplo, numa palavra, ele já sabe qual o som que aquele Aleph vai tomar, certo? Então, eu particularmente prefiro a escrita sem os sinais maçoréticos, mas como a maioria dos cursos de hebraico trazem esses ensinamentos, eu também vou trazer. Mas vou sempre trazer palavras escritas com sinais maçoréticos e palavras escritas apenas com as letras hebraicas sem sinais maçoréticos, para que você já vá acostumando a entender bem como funciona o hebraico e aprender de verdade, né? Então vamos agora para a segunda tela que prometi. Agora nós temos aí novamente a palavra Ani, agora sem o sinal maçorético, Ani que significa eu, apenas com o Aleph, né, o Nun e o Yod. Então já forma, qualquer judeu que vê isso aí já entende que isso é a palavra Ani que significa eu. E depois a palavra Miriam, que está formada aí com um Men, né, um Reish, um Yod e outro Men no final. Eu quero chamar a atenção que essas 4 letras da palavra Miriam, que significa Maria, esse último men, ele pode ser fechado. Às vezes, nas palavras judaicas, a letra sofre alguma modificação quando ela está no final, servindo apenas como sufixo. Eu coloquei ele aí da mesma forma da letra do início, né? O men do início, apenas para não confundir você, mas quero explicar que ele pode ser totalmente fechado, tipo essa perninha de baixo totalmente fechada, e não deixa de ser um men, porém ele está aí funcionando como um sufixo dentro da palavra Miriam, tá bom? Miriam é Maria, então está aí para você ver como escreve, juntando as letras. Então nós temos men, temos reish, temos Yod e temos novamente o Men, que, como já disse, pode ser uma bolinha fechada, tá bom? Então, por hoje é só. Vamos deixar somente nestas palavras. Você não deve se esquecer, né, inscrever-se neste canal, que tem mais de 160 vídeos à sua disposição. Essa foi a terceira aula de alfabetização em hebraico. Eu sei que você está pensando, mas demora muito, e é claro que demora muito. Não pense que se aprende hebraico do dia para a noite, certo? Então, é o fim da terceira aula. Não se esqueça. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Isso nos ajuda muito. E também dê o seu joinha, o seu gostei. Aí vai ajudar muito o canal. Até a próxima, meus queridos. Claro, daqui a 8 dias é que eu vou trazer nova lição do hebraico. Grande abraço, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.